Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais lições no livro de Deus. Mas antes aquele apelo de sempre, dê o seu like e se torne mais ligado, mais participante de nosso ministério de ensino. Fazendo assim, você estará divulgando o nosso canal no YouTube. Já estamos com mais de 11 mil visualizações. E com a sua participação nos seus likes e também no compartilhamento, nós teremos muitas e muitas mais pessoas aprendendo neste ministério de ensino. A gente continua mostrando o zelo apostólico em relação ao batismo. É claro, ao batismo nas águas e em nome de Jesus. A gente já falou do batismo ou dos batismos que Pedro celebrou ali na casa de Cornélio. Ele ordenou após ou durante a pregação, pelo acontecimento transcendental que houve, pois o Espírito Santo veio sobre todos os ouvintes e eles foram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas e magnificavam a Deus. E Pedro, então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Este fato aconteceu em Cesareia, na casa de Cornélio. Mas tem um outro fato também muito interessante. Quando Filipe estava em Samaria pregando e ele estava envolvido num grande avivamento espiritual. Pessoas se convertiam, pessoas eram curadas, isto em Samaria, e o Espírito Santo o arrebatou, tirou dali e levou lá para outro continente. Lá na Etiópia vinha aquele homem que tinha ido adorar e Deus disse: vai para aquela região, ela está deserta. E qual não foi a surpresa de Filipe, quando o Espírito de Deus o deixa ali e vinha um carro de uma rainha, um carro de governantes, e era aquele homem funcionário público que vinha lendo o profeta Isaías.
E Filipe se aproximou do carro e logo foi perguntando: entendes o que lês? Como que eu poderei entender se ninguém me explica? Bem, Filipe veio ali para explicar-lhe e, subindo no carro, foram caminhando juntos. E Filipe foi expondo as Escrituras para aquele homem. E lá na frente cruzava a estrada um riozinho. E não foi Filipe que alertou ou que apelou para que ele fosse batizado, mas ele que disse: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Aleluia! E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E pararam o carro e ambos desceram as águas. Note aqui uma lição, né? Uma liçãozinha. Não pegaram, poderia Filipe ter dito: vem aqui no carro, eu vou buscar ali, eu pego ali umas gotinhas de água numa canequinha e vou borrifá-las sobre a sua cabeça e você já estará batizado. Não, isso não é batismo, isto é algo dos homens, isto nem imitação não é. Eles desceram ambos nas águas, Filipe e o etíope. Ambos desceram as águas. Filipe imergiu o homem, o viajante, e o batizou. Ambos saíram das águas e ele ficou tomado de alegria. E Filipe foi embora e o outro continuando a sua jornada. Que bênção! Como que os apóstolos encaravam o batismo? Aliás, eles encaravam porque Deus tinha ordenado, e ordenança de Jesus no período da igreja primitiva era a ordenança máxima. Lembra que o próprio Paulo, você sabia que o próprio Paulo foi batizado em nome de Jesus? Porque quando a gente prega algo ou ensina algo, a gente tem que viver. Se eu prego, ensino, batismo em nome de Jesus, eu tive que sepultar o meu batismo trinitariano e ser batizado também em nome de Jesus. Paulo, ele diante do governador, dando o seu testemunho, ele disse, além de tudo que ele disse, ele falou que Deus disse para ele, através de Ananias: Paulo, por que você está demorando? Levanta-te e batiza-te, invocando
o nome do Senhor. Aleluia! Então, é algo claro. Que pena que no quarto século a igreja foi vítima do concílio de Nicéia e criaram a doutrina da Trindade, criando a doutrina da Trindade, que não é doutrina, é heresia. Aí alteraram a doutrina do batismo. Ao invés de, em nome de Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Hoje, eu não suporto ir num batismo e ver o ministrante levantar a mão sobre a cabeça do batizando e invocar 3 deuses sobre aquela pessoa. Isso é até um vitupério. Na igreja primitiva, nós temos mostrado em cada acontecimento batismal tudo em nome de Jesus. Aprendamos, então, a prática segundo a palavra de Deus, não segundo a doutrina dos homens. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.